Capítulo 172. Ela realmente é minha estrela da sorte. Os antigos clãs imortais são lamentáveis. No palácio Dale do imortal celestial, o manto branco do grande ancião tremulava enquanto seus olhos brilhavam com cenas do antigo continente imortal, como um imortal observava o mundo. Neste momento, ele estava no topo do pico supremo. Seu olhar perfurou as espessas camadas de névoa cinza, observando a totalidade do antigo continente imortal. Ele já conhecia a situação atual do antigo continente imortal. Depois de entender o plano de Gu Shangji, um arrepio percorreu suas costas. Gu Shangji está cavando sepultaras para todas as antigas raças imortais, uma faca de 2 gumes. Parece que esse velho o subestimou. O grande ancião falou com uma expressão complicada. Um velho de estatura mediana estava ao lado dele. Ele usava roupas sujas, o rosto bastante simples, a pele escura e os dentes amarelos. Parecia um fazendeiro comum. Amarrada à cintura havia uma faca de cozinha enferrujada com alguns arranhões. Ele era um homem comum em todos os aspectos. A parte surpreendente é que este velho camponês ficou ao lado do digno grande ancião do palácio imortal do Dale Celestial, falando como se fossem bem conhecidos. Ao ouvir as palavras do grande ancião, o velho não pôde deixar de sorrir ao responder. Ele é o Saiyan da minha família Gu imortal, afinal. Sem surpresas aqui. Este Júnior, Gu Shangji, embora eu não o tenha visto pessoalmente, uma e outra vez, ouvi muitas coisas sobre ele na família. Para ele fazer uma coisa dessas não é nenhuma surpresa. Ao dizer isso, ficou claro pelo olhar em seu rosto que ele estava intrigado. Irmão Daoísta, você já tomou sua decisão? Depois de um momento, o grande ancião olhou nos olhos do velho camponês e perguntou. Não adianta ficar indeciso. Agora que meu jovem mestre quase foi morto. Este velho definitivamente entrará, a menos que você queira tentar me impedir. O velho sorriu, mostrando seus grandes dentes amarelos, sua arrogância em plena exibição. Mesmo se você tentar me impedir, eu o farei de qualquer maneira. A força da antiga família Gu imortal é conhecida em todo o reino superior. O grande ancião sorriu amargamente e disse, irmão daoísta, você não consegue ver. Ou talvez você esteja fazendo isso deliberadamente. De qualquer maneira, este assunto obviamente faz parte dos planos de Gu Shangji para as antigas raças imortais. Eu não ligo. Durante o treinamento de nosso jovem mestre no antigo continente imortal, ele encontrou um membro das antigas raças imortais que tentou matá-lo com um artefato divino. Você pode ter certeza, no entanto, que embora tenha causado a ira do meu clã, não chegou ao ponto em que acabaríamos com todo o antigo continente imortal. O velho camponês sorriu e perguntou, de qualquer forma, as outras forças também estão trazendo suas potências. Por que me parar? Será que você tem um problema com minha família Gu? O grande ancião permaneceu em silêncio, ele não poderia responder a essas palavras descuidadamente. Tem algum problema com a família Ancient Immortal Gu? Quem sabe que tipos de fantasmas e divindades emergiriam da antiga família imortal Gu se alguém o fizesse? Você ainda vai me impedir? O velho camponês sorriu e perguntou novamente. O grande ancião franziu a testa. Se ele dissesse sim, este velho camponês, um ancestral da antiga família imortal Gu,
definitivamente o atacaria. Ele estava certo disso. Embora ele não tivesse medo dele, muitas das seitas taoístas queriam um pedaço do antigo continente imortal. Se ele lutar contra esse velho camponês, as outras facções terão uma chance de conseguir exatamente isso. Naquela época, ele fez um acordo com os nativos do antigo continente imortal. Se os nativos permanecessem dentro do continente, ele os daria algum grau de proteção contra o mundo exterior. O acordo permaneceu até hoje. Mas agora, as ações de Gu Shangji deram aos estranhos uma chance de intervir na situação, dando ao grande ancião uma grande dor de cabeça. Permitir a entrada de Gu Shangji no antigo continente imortal foi um desastre completo e absoluto. Irmão daoísta, você planeja acabar com os clãs do antigo continente imortal com sua força? O grande ancião perguntou com uma voz profunda, mas cautelosa. E depois de um tempo, ele acrescentou: e se bem me lembro, você não é o ancestral do ramo de Gu Shangji. Você é o ancestral do ramo de Gu Xian'er. Ao dizer isso, uma luz brilhou em seus olhos. Mesmo ele sabia sobre o incidente de escavação de ossos de Gu Shangji, então era natural que ele, como ancestral da família Gu, soubesse. Este ancestral só havia acordado nos últimos anos. Ele deve ter notado como seu ramo da família perdeu seu status na família Gu quando ele saiu da reclusão. Era natural que um assunto como esse atraísse sua atenção. E se ele perguntasse, não haveria ninguém que ousaria esconder isso dele. Assim, era razoável supor que sua chegada ao antigo continente imortal não era para ajudar Gu Shangji buscando justiça para ele. Na opinião do grande ancião, faria mais sentido se ele estivesse aqui para ajudar Gu Xian'er, garantindo que ela não sofresse com as mãos venenosas de Gu Shangji. No entanto, com Gu Shangji agora sendo o herdeiro do Palácio Imortal do Deio Celestial, ele também representa atualmente a face do Palácio Imortal do Deio Celestial dentro do antigo continente imortal. Mesmo que ele não se importasse com Gu Shangji, ele ainda teria que ganhar algum tempo para ele. Gu Shangji é o jovem mestre da família Gu, então como esse velho poderia matá-lo? A antiga família imortal Gu tem regras que nos proíbem de matar membros da mesma família. O velho riu, como se não se importasse com o incidente. No entanto, havia um leve brilho em seus olhos. A expressão do grande ancião permaneceu inalterada, compreendendo o significado do velho camponês. Não é o mesmo que Gu Shangji fez. Embora este ancestral da família Gu mostrasse que não prestava muita atenção ao assunto, ficou claro que ele ainda estava bastante chateado. Somente depois de ter sua garantia, o grande ancião relaxou. Gu Shangji não deve estar em perigo. No entanto, ele não escaparia sem perder pelo menos uma camada de pele. Nesse ponto, os olhos do grande ancião pareceram se estreitar um pouco enquanto ele resolvia fazer um pequeno acordo. Então este velho deve acompanhar o irmão daoísta ao antigo continente imortal. Ele não ficou surpreso ao ouvir a resposta do grande ancião, pois ele sorriu significativamente e disse: parece que o irmão daoísta se preocupa mais com Gu Shangji do que com nossa antiga família imortal Gu. O grande ancião soltou um bufo frio quando respondeu: não importa o que aconteça, ele ainda é o herdeiro do meu palácio do Deio do Imortal Celestial, bem como o próximo mestre do palácio do Deio do Imortal Celestial. Para uma pessoa íntegra como ele sempre seguiu seus princípios.
Ele não gostava de Gu Shangji, pois ele era um júnior irritante que gostava de pregar peças nos outros. Mas além disso, na verdade, ele tinha Gu Shangji em alta consideração. Haha! O velho camponês deu um sorriso que dizia que não faria nenhuma promessa enquanto dava de ombros, suas mangas esfarrapadas balançando. Os olhos do grande ancião se estreitaram ligeiramente. Atrás do velho camponês, uma poderosa pressão de repente se fez conhecida, quando um vasto portal apareceu, unindo o reino superior e o antigo continente imortal. Estrondo. Uma luz incomparavelmente brilhante perfurou a passagem. Imediatamente depois, veio uma explosão de cânticos divinos, fortes névoas imortais encheram o ar como se tivessem acabado de entrar em um reino imortal. Um soldado divino em armadura imortal completa apareceu, montando uma besta antiga, sua sede de sangue sacudiu o céu, enchendo-o com uma aura fria. Mais e mais soldados cobertos com armaduras iluminadas por luzes divinas, veteranos que travaram inúmeras batalhas com olhos como espadas celestiais, tudo fazendo o vazio se agitar. Este era sem dúvida o exército invencível da antiga família imortal Gu. Era como se milhares de exércitos menores tivessem vindo de todas as partes do mundo para cá, suas marchas enchendo o reino como uma tempestade. O resto das seitas taoístas ficaram surpresos com isso. Para enviar tal força, parece que a família Gu está falando sério sobre este assunto, o grande ancião não pôde deixar de ficar atordoado. Todos no grupo estavam no reino do Rei Deus. Ficou claro que esse grupo era formado por veteranos, indestrutíveis e prontos para matar qualquer um que encontrasse à vista. Eles não estão aqui por causa deste velho, mas porque Gu Shangji os ordenou como o jovem mestre. A partir deste momento, eles não estão sob o comando deste velho. Gu Shangji ligou para eles. O que ele está planejando fazer? Naquele momento, o grande ancião ficou perplexo, incapaz de compreender as intenções de Gu Shangji. Irmão taoísta, vamos! O velho camponês assumiu a liderança e, em um passo, a névoa que envolvia o antigo continente imortal se foi. Com uma equipe tão aterrorizante e tirânica. Com um suspiro, o grande ancião fez o mesmo. Receio que seria impossível para mim proteger os nativos do antigo continente imortal. Cenas semelhantes podem ser vistas em todo o palácio imortal do Deio Celestial. Estrondo. Incontáveis navios de guerra podiam ser vistos descendo do céu. As muitas seitas taoístas dos céus imensuráveis correram para cá, descendo em uníssono. O pedaço de torta chamado de antigo continente imortal atraiu a atenção de muitas forças. Anteriormente, eles contavam com as gerações mais jovens para obter uma fatia dessa torta para eles. Mas agora que eles tinham um bom motivo para fazer isso, eles vieram com toda a força, destruindo a fachada. Continente imortal antigo, clã Águia Celestial Negra. Depois de uma busca completa neste lugar, Gu Shangji ficou um tanto satisfeito. Ele não deixou o clã Águia Celestial Negra espalhar a palavra sobre ele. Este assunto foi muito importante. Até que seu plano estivesse completo, ele não deveria estar publicamente relacionado com o clã Águia Negra Celestial. Esta pequena matéria logo terá um efeito fatal que ecoará por todo o antigo continente imortal. Afinal, o clã Águia Celestial Negra ainda estava entre os principais clãs do antigo continente imortal. Mesmo assim,
eles foram facilmente controlados por mim. Um contra-ataque inesperado no momento certo causaria muitos danos às antigas raças imortais. Agora que o assunto de Yeling foi resolvido, o espírito das fadas definido para aparecer em alguns dias deve ter prioridade. Preciso descobrir onde Ming Kong está escondido. Gu Shangji voltou ao seu palácio, ordenando imediatamente a seus seguidores que encontrassem o paradeiro de Ming Kong. Ele não sabia a hora exata e o local onde o espírito das fadas nasceria. Mas para ele, encontrar Ming Kong era o suficiente. Como regresse, Ming Kong definitivamente conhece meu objetivo final. E conhecendo a personalidade dela, com certeza ela vai tentar arrebatá-lo, evitando que caia em minhas mãos. Durante este período, Ming Kong desapareceu no ar. Um sorriso apareceu no canto de sua boca, onde ela poderia ir além da localização do espírito das fadas. Gu Shangji não se sentiu nem um pouco culpado por usar sua noiva como uma ferramenta de caça ao tesouro. Se Ming Kong soubesse de suas intenções, ela provavelmente ficaria com tanta raiva que não seria capaz de evitar matar alguém. Ela já estava mantendo um perfil discreto para evitar a atenção de Gu Shangji. Infelizmente, ela não sabia que tudo isso fazia parte dos planos de Gu Shangji. E logo, seus seguidores retornaram com notícias de Ming Kong. Provavelmente nem ocorreu a Ming Kong que ela estava cercada pelo povo de Gu Shangji. Gu Shangji era tão hábil em tramar que um passo à frente para ele era 10 passos para os outros. Além disso, Gu Shangji já sabia que Ming Kong era um regresse, então como ele poderia deixá-la sozinha? Seria idiota abrir mão de tal oportunidade. Ele já havia feito os preparativos quando soube que Ming Kong viria para o antigo continente imortal. A Cordilheira Baiheng. No meio do palácio, ele andava de um lado para o outro com as mãos atrás das costas, enquanto as informações sobre a montanha passavam por sua mente. Já que Ming Kong estava lá, então o espírito das fadas provavelmente também estaria lá. E finalmente, ele finalmente identificou a localização do espírito das fadas. Se não fosse por Ming Kong, receio que teria que esperar que o espírito das fadas aparecesse antes de pegá-lo. Ela realmente é minha estrela da sorte por ter me poupado tantos problemas. Enquanto pensava nisso, Gu Shangji não pôde deixar de soltar um sorriso brincalhão. Traçar contra Ming Kong praticamente se tornou uma segunda natureza para ele, ele nem precisava se esforçar para fazê-lo. Gu Shangji então estreitou os olhos. Para evitar suspeitas, ele precisava criar uma situação em que acidentalmente se encontraria com Ming Kong na Cordilheira Baiheng. Vamos! Ele ordenou a seus seguidores. As marionetas que ele obteve da antiga deidade da reencarnação estavam prestes a se tornar úteis. Logo, vários arco-íris divinos dispararam para o céu das ruínas. Em uma vasta cordilheira. Tio Marcial. Um grupo de jovens saprimos, liderados por Yelang Tian e Elioli, esperava aqui com expressões respeitosas. O vazio roncou quando carruagens e navios de guerra perfuraram os céus. Nele estava um homem de meia-idade com olhos radiantes, seu cultivo no Alfstep Sacred Realm. Atrás dele estavam os membros do clã da Immortal Ye Family, todos com bases de cultivo igualmente poderosas. Seu nome era Emiao, tio marcial de Eliangtian. Eles eram reforços enviados pelo Reino Superior para buscar justiça.
Tal apoio mostrou claramente a posição das antigas famílias imortais sobre o assunto. O clã já sabe da situação atual. O antigo continente imortal logo se tornará um playground para o reino superior. Ninguém será poupado. Emial disse isso com um sorriso, enquanto seu olhar varria os jovens saprimos da família e... Então o resto do treinamento acabou, certo? Sim, agora você estará diretamente protegido por nós. Os clãs do antigo continente imortal não nos deram a cara, ousando empurrar nosso povo. É hora de deixá-los conhecer o poder do reino superior. Muitas facções taoístas do reino superior mostraram atitudes semelhantes, priorizando a segurança da geração mais jovem. Eles não se importavam com a morte resultante da experiência de treinamento, mas matá-los intencionalmente com meios injustos era simplesmente inaceitável. Tio Marcial, os clãs do antigo continente imortal ainda visam o jovem mestre da família Gu. No entanto, o resto de nós está bem. Ele lhe aproveitou este momento para falar, seu lindo rosto branco fervendo de raiva. Gu Shangji lutou com o herdeiro das artes demoníacas proibidas pelo bem de todos os seres vivos. As ações do clã Tiangou foram tão vergonhosas que provocaram indignação pública. Em sua opinião, Gu Shangji fez isso para melhorar o mundo. Mesmo que Gu Shangji a tivesse empurrado no passado, ela não podia deixar de admirá-lo. Ela não tinha tanta simpatia pelo clã Tiangou. Quando Yemiao a ouviu, uma luz estranha brilhou em seus olhos, enquanto ele balançava a cabeça e respondia: Gu Shangji planejou todo esse cenário para que o reino superior encontrasse uma desculpa para intervir diretamente neste assunto. Todos vocês subestimaram severamente a crueldade de Gu Shangji. E não se preocupe com a segurança dele. A família Gu imortal foi muito rápida em agir sobre este assunto. Eles estão furiosos e enviaram um poderoso exército para apoiar Gu Shangji. Receio que será o clã Tiangou que sofrerá desta vez. As palavras de Emiao chocaram Yelang Qian e outros. Eles pensaram em Gu Shangji como indefeso, eles nunca imaginaram que seus planos seriam tão profundos. Os métodos do irmão Gu são de tirar o fôlego. Um forte sentimento de frustração surgiu em Yelang Qian depois de ouvir as palavras de Emiao. Gu Shangji não apenas o excedeu no cultivo, mas até mesmo seus esquemas estavam muito além dos seus. Se seu tio Marcial não o tivesse informado, ele provavelmente não teria notado. Graças a Gu Shangji, até mesmo nossa família Ye pode pegar um pedaço desta torta. Emiao disse friamente. Ele olhou para as profundezas do antigo continente imortal, onde todos os clãs poderosos se reuniram. Uma batalha aterrorizante começará em breve. As águas do antigo continente imortal foram enlameadas. O clã Pé de Asas Douradas, o Lago Imortal, as antigas famílias imortais e todas as outras seitas taoístas estavam discutindo esse assunto. Fora do antigo continente imortal, um antigo navio de guerra roxo e bronze voou, acompanhado por barcos enquanto uma montanha de pressão demoníaca descia. Uma figura escura se levantou, emitindo energia demoníaca enquanto seu sentido divino se espalhava como um vasto oceano que se espalhava por milhares de quilômetros. A seita do demônio primordial. Por que pessoas tão cruéis e teimosas vieram aqui? Muitos cultivadores empalideceram ao se retirarem do caminho com medo e rapidamente. A maioria dos cultivadores e facções taoístas se referiam a eles como a seita do demônio primordial.
Embora se refiram a si mesmos como a seita divina primordial, eles sempre agiram impiedosamente e com força. Mais importante, eles eram bastante protetores de suas deficiências. Eles acreditavam que se alguém matasse um membro de sua seita, era justificado matar toda a sua família. Tal reputação tornou difícil para qualquer um provocar a seita do demônio primordial. Eles eram um grupo teimoso de lunáticos poderosos. O jovem mestre da família Gu, sua mãe está na seita do demônio primordial. Um cultivador de fora do palácio imortal do Deus Celestial falou com uma voz trêmula. Havia vários meios pelos quais alguém poderia aprender sobre a situação dentro do antigo continente imortal. Naturalmente, os eventos que ocorreram no antigo continente imortal tornarão-se conhecidos de todos. Todos falavam bastante quando se tratava das atrocidades cometidas pelos clãs imortais antigos. Quando você pensa sobre isso, as antigas raças imortais são lamentáveis. Eles poderiam facilmente ter ofendido qualquer outra pessoa, então quais eram as chances de terem ofendido o jovem mestre Gu? Os muitos cultivadores estremeceram por um momento enquanto pensavam sobre o destino das antigas raças imortais, de repente ganhando um pouco de simpatia por eles. Se o registro da seita do demônio primordial fosse alguma coisa, então todo o antigo continente imortal logo será virado de cabeça para baixo. Capítulo 173, Ilming Kong reflete sobre si mesma, refletindo sobre o motivo de ser tão bem tratado. Montanhas Baiheng. Entre as vinhas e árvores antigas, as montanhas formavam uma cadeia contínua de picos, emitindo uma aura espiritual densa o suficiente para criar uma onda. Neste momento, nas profundezas de uma ruína escondida, em frente a um antigo portão de pedra, uma bela e nobre figura estava sentada. A chuva imortal caiu, enquanto o portão de pedra emitia uma luz fraca. A figura estava vestida com um largo manto de jade branco, adornado com um antigo mar de estrelas, dando uma aparência sublime e requintada. A figura tinha uma aura calma e profunda que parecia transcender o mundo mundano. 3.000 fios verdes flutuaram um rosto de fada e olhos cristalinos como runas do Immortal Deil piscavam e flutuavam ao redor. Metáfora para o cabelo. Este autor realmente não era outro senão Ilming Kong. Ela estava cultivando aqui por quase um mês. Com suas habilidades atuais, ainda era difícil para ela destrancar o Fairy Gate. No entanto, ela temia que, se fosse pedir ajuda a Gu Shangji, ele não seria gentil com ela e acabaria por enganá-la. Então, no final, Ilming Kong decidiu fazer uma descoberta aqui. Coincidentemente, ela também obteve uma misteriosa escritura sobre o Immortal Deil do Fairy Gate. Esta escritura imortal pode me ajudar a obter um físico imortal impecável 2. Não é o mesmo que a Immortal Foundation base impecável mencionada anteriormente. Eles são provavelmente algo como um conjunto, provavelmente. Enquanto Ilming Kong murmurava para si mesma, uma chuva nebulosa de luz contendo uma aura imortal emergiu do portal. A chuva imortal carregava runas imortais que estavam sendo refinadas em seu corpo. Se o assunto em questão eram seus ossos ou físico, eles foram todos transformados. Até sua aura mudou, tornando-se mais sobrenatural, à medida que o mundo diante dela começou a escurecer. Mas logo, Ilming Kong sentiu algo, franzindo a testa.
Ela se levantou, voltando ao seu comportamento anterior de um imperador que se sentava no trono. Poderosa, confiante, indiferente e com total controle de tudo. Alguém desencadeou a formação que eu havia estabelecido. Ao dizer isso, ela se transformou em um arco-íris divino e disparou para o céu. Muitos de seus subordinados e seguidores que se esconderam em vários lugares simultaneamente apareceram também. Durante esse período, ela usou sua força formidável para assumir o controle da vida e da morte de muitos, fazendo-os se submeter a ela. PR/N, Mamãe Minkong pode me fazer me submeter a ela. Seus seguidores agora incluíam muitas das antigas raças imortais. E o Ming Kong também possuía técnicas secretas que ela poderia usar para controlar os outros. E para lidar com a técnica demoníaca devoradora imortal de Gu Shangji, ela vasculhou vários livros. É desses livros que ela obteve uma técnica de controle divino. Atualmente, aqueles que a cercavam eram seus subordinados cujas vidas e mortes ela podia controlar com um único pensamento sem medo de traição. Eu estabeleci uma formação dentro de um raio de 3.000 milhas da Cordilheira Baiheng. Não há como confundir a flutuação agora, várias horas puldarussas estão vindo para cá. E o Ming Kong apareceu no topo de uma montanha com olhos indiferentes enquanto ondas aterrorizantes se aglutinavam nas palmas de suas mãos. Ela olhou na direção de onde vinham os distúrbios. Havia uma vaga sensação de desconforto em seu coração. Na verdade, a pessoa com quem ela mais se preocupava era Gu Shangji. Além de Gu Shangji, não havia mais ninguém que soubesse sobre o espírito das fadas que estava prestes a aparecer. Ela não tinha ideia de como Gu Shangji poderia ter descoberto onde o espírito estava. Em sua mente, Gu Shangji era praticamente onipotente com quantos truques ele tinha na manga. Nada do que ela pensou parecia impossível para Gu Shangji. Mesmo agora, os esquemas de Gu Shangji arrastaram as antigas raças imortais para a lama. Ela nunca poderia ter pensado em 3 meios. Pobre Eling, que teve que carregar a culpa por Gu Shangji mesmo na morte. Essas coisas não precisavam de mais explicações. Portanto, e o Ming Kong agora estava preocupado que Gu Shangji realmente soubesse que haveria um espírito das fadas que emergiria da Cordilheira Baiheng. Quando Gu Shangji chegasse, como ela se explicaria? Ela pode até fazer Gu Shangji suspeitar dela novamente por causa do espírito das fadas. A relação entre os dois, que havia sido amenizada e aproximada, provavelmente seria reduzida a um estágio frio novamente. Naquele momento, todos os tipos de pensamentos passaram pela mente de Ming Kong. Estrondo. De repente, no céu distante, uma multidão de arco-íris divinos apareceu, vindo em sua direção. O jovem da frente vestia roupas de penas com mangas largas. Seu rosto é bonito como jade, e sua aparência era como a de um jovem imortal caminhando sobre a terra. Quem era senão Gu Shangji, o homem que ela menos queria ver? Ele realmente está aqui. Naquele momento, o olhar de indiferença no rosto de Ming Kong ficou rígido. Naquele momento, o que ela havia imaginado como o pior cenário possível tornou-se realidade. Não apenas Gu Shangji veio, mas também trouxe um grande número de seguidores, incluindo até mesmo aquele espírito raposa, Mei. Tal cena trouxe um desconforto ainda maior para Ming Kong. Seus olhos frios ficaram mais frios,
sua expressão como um iceberg enquanto ela emitia uma aura arrepiante e assassina. No entanto, seu olhar frio não foi direcionado a Gu Shangji, mas sim atrás dele, Ei Mei, que estava vestida com um vestido vermelho, suas 9 caudas de raposa balançando no ar. Imperatriz. Naquela época, os seguidores e servos de Yuming Kong olharam para ela com expressões confusas. Afinal, a pessoa que veio, não era outro senão Gu Shangji. Essa situação não era um grande problema para Yuming Kong. Afinal, os dois eram um casal solteiro. Pare-ó para mim. Yuming Kong ordenou friamente. Um selo de lua crescente prateado, do tamanho de uma palma, flutuava ao redor de seu corpo, exalando uma pressão inspiradora. Inicialmente, ela contemplou como enfrentaria Gu Shangji, mas agora, ela não suportaria mais isso. Mei acompanhou Gu Shangji para que eles pudessem fazer um grande show juntos. Tal ato foi suficiente para demonstrar a relação entre Mei e Gu Shangji. Ao ouvir tal ordem, o grupo de seguidores se entreolharam, sentindo-se um tanto impotentes. No entanto, eles não podiam desobedecer às ordens de Yuming Kong. Imediatamente, eles correram em direção ao Gu Shangji que se aproximava, tentando interceptá-lo. Oh! Ming Kong está aqui também. Que coincidência! Gu Shangji pareceu bastante surpreso, como se tivesse acabado de notar Yuming Kong. Com um gesto de sua mão, todas as pessoas atrás dele pararam. Jovem mestre Shangji, fomos ordenados pela Imperatriz Zhou, nós. Os seguidores de Yuming Kong morderam a bala quando Impotentes deixaram escapar o que foram ordenados a fazer. Como eles poderiam agir contra Gu Shangji? Não, a menos que estivessem tentando cortejar a morte. Hoje em dia, dificilmente havia alguém que não conhecesse a força de Gu Shangji e como ele era incomparável entre a geração mais jovem. Além disso, ele era um deles. Yuming Kong provavelmente estava fazendo barulho por algum motivo desconhecido. Eles foram pegos no meio de um caso privado entre duas pessoas, colocando-os em uma situação difícil. Não é nada, acho que deixei Ming Kong chateado de novo. Gu Shangji acenou com a mão descuidadamente e falou com um sorriso no rosto. Yuming Kong lançou um olhar frio para Gu Shangji, mas não disse nada em resposta. Ele sabe que me deixou chateado. Gu Shangji parecia não saber por que ela estava tão zangada e perguntou com um leve sorriso, o que há de errado, Ming Kong? Você não está feliz em ver seu marido? Yuming Kong olhou para Mei e perguntou, por que você está aqui? Mei notou a expressão de Yuming Kong e ficou um pouco assustada. Ela sempre ouvira falar dessa futura imperatriz, a filha do céu. No entanto, o poder que ela exibiu hoje foi nada menos que surpreendente. Cultivadores comuns provavelmente se curvariam diante dela inconscientemente. No entanto, Mei não se importava. Ela podia sentir a hostilidade de Yuming Kong e a intenção de matar em relação a ela. A futura imperatriz quer me matar, apesar de ter me visto apenas pela primeira vez. Parece que ela já está ciente da relação entre mim e o mestre. Além disso, é provável que ela saiba que o mestre possui a técnica demoníaca devoradora imortal. A relação entre Yuming Kong e Gu Shangji parece ser bastante complicada. Mei sentiu um pouco de inveja. Ela nunca teria ousado tratar Gu Shangji da maneira que Yuming Kong tratou. Das palavras de Gu Shangji, ela podia até ouvir um toque de indulgência.
O geralmente frio e indiferente Gu Shangji mostrou tal emoção por Ilming-kong, fazendo-a se perguntar se ela havia interpretado mal a situação. Quão afortunada é essa mulher! No entanto, ela também suspeitava que Gu Shangji estava deliberadamente fingindo. De qualquer maneira, Mei estava confiante de que Gu Shangji nunca deixaria Ilming-kong matá-la. Estou bastante curioso também. Como você está aqui também? Parece que não faz muito tempo. Depois de ouvir a pergunta de Ilming-kong, Gu Shangji não pôde deixar de perguntar com um sorriso. Assim que ele disse isso, seus olhos se estreitaram de repente, como se ele tivesse ficado um pouco interessado. Parecia que ele estava ansioso para saber mais sobre este assunto. Quando ela viu isso, o coração de Ilming-kong acelerou. Antes, ela suspeitava que Gu Shangji já sabia do espírito das fadas que estava prestes a aparecer. Daí a razão pela qual ele ficou surpreso e curioso com a presença dela aqui. Dado o caráter de Gu Shangji, a presença dela aqui definitivamente despertaria sua suspeita. Ilming-kong também sabia que não era hora de se preocupar demais com Mei. Minha intenção é a mesma que a sua. Ela disse friamente, mudando o foco para as intenções de Gu Shangji. Oh, é assim. Isso mesmo. Gu Shangji sorriu, aparentemente despreocupado. Ele também não questionou as palavras de Ilming-kong. Então ele deu um passo à frente e, em um borrão do vazio, ele chegou na frente de Ilming-kong em um instante. Gu Shangji, você... Ilming-kong ficou ligeiramente assustado. Ela não acreditava que Gu Shangji iria agir contra ela sobre este assunto neste instante. Seus olhos brilhavam como joias e o fitavam em silêncio, serenos e comoventes. Quando seu marido foi ferido, há pouco, você não veio fazer uma visita, você deixou seu marido muito triste. Gu Shangji falou enquanto naturalmente segurava seu corpo flexível. Ela era tão delicada e perfeita quanto a mais fina das jades imortais, exalando calor e serenidade. No entanto, ele carregava um leve tom de arrependimento em sua voz. A cena fez com que os seguidores recuassem e deixassem o local para os dois. Mei ficou com inveja da visão, mas ela inevitavelmente se retirou para outro lugar também. Você, Ilming-kong não esperava que Gu Shangji de repente fizesse tal coisa na frente de todos. Seu cérebro zumbiu por um tempo, deixando-a incapaz de reagir. Mas logo ela lembrou que ele havia feito a mesma coisa na frente dos chefes das duas famílias quando eles estavam no salão da família Gu. Ilming-kong rapidamente se recompôs. Essa era a tática usual de Gu Shangji, então como ela poderia ser abalada por isso? Com sua força, como você poderia se machucar? Você pode enganar todo mundo, mas não pode me enganar. Ilming-kong respondeu. Ela não estava mentindo, ela realmente acreditava nessas palavras. No entanto, Gu Shangji apenas balançou a cabeça e suspirou. Ouvir seu elogio é algo para ficar feliz, mas por que não posso me sentir feliz? Ilming-kong não estava prestes a ser movido por seu absurdo. Você ficaria feliz se eu lhe dissesse algo que não estava em minha consciência? Ela perguntou de volta, um sentimento amargo em seu coração. Quando exatamente Gu Shangji se envolveu com Mei? Ela não sabia sobre tal coisa em sua vida anterior. No entanto, ela também não sabia como perguntar a Gu Shangji sobre isso. Por que eu não ficaria feliz? Afinal,
você é minha estrela da sorte. Gu Shangji sorriu e falou palavras com um significado mais profundo. Os olhos frios de Ilming Kong revelaram dúvidas quando ela olhou para ele. Havia uma sensação de algo bastante sinistro em seu sorriso. Você já matou Yeling, não foi? Ela perguntou de repente. Eu ajudei você a matá-lo. Não deve haver nenhum problema com isso, não? Gu Shangji não negou, e seu olhar caiu nas ruínas escondidas abaixo. O que você quer dizer com você me ajudou a matá-lo? Claramente, você é quem queria matar Yeling por sua herança. Ilming Kong há muito estava familiarizado com a falta de vergonha de Gu Shangji, mas ela não podia deixar de ficar furiosa neste momento. Parecia que ela tinha que agradecê-lo por roubar sua presa. Você não deveria dizer essas coisas. Se não fosse por você, por que eu teria me incomodado com Yeling? Você também é culpado, então não posso ficar com todo o crédito. Gu Shangji falou enquanto casualmente acariciava a cabeça dela. PR/N, eu adoro gaslighting. Embora Ilming Kong sempre tenha sido uma pessoa calma e gentil, neste momento ela estava extremamente furiosa. Se não fosse pelo fato de que ela não podia derrotar Gu Shangji, ela teria batido seu punho de jade no rosto dele. Tudo bem, não vou mais te provocar. Como seu marido pode esquecer sua parte nos benefícios? Esta é uma parte da herança que Yeling recebeu. O resto acabou. Enquanto Gu Shangji sorria e falava, a plataforma de iluminação tecida com videiras pretas e brancas apareceu em sua mão, entrelaçada com ricas energias do Dao. Surpreendentes símbolos de reencarnação brilharam através dele, fracos e indistintos. Sua aura exalava uma sensação de iluminação. Para Gu Shangji, era sem gosto comer, mas uma pena jogá-lo fora, afinal, ele não precisava disso para alcançar a iluminação. Foi o presente perfeito para Ilming Kong. Ela deve ser capaz de usá-lo bem. Foi uma pequena compensação por tê-la intimidado por tanto tempo. Afinal, ele havia dado a Gu Xian'er 10 armas divinas. Uma plataforma de esclarecimento. Ilming Kong naturalmente sabia o que ela estava olhando e reconheceu a plataforma, seus olhos de cristal ficando mais confusos. Um tesouro tão bom faria até os seres do reino sagrado salivarem. Foi ainda imbuído da aura da reencarnação, tornando-o ainda mais precioso. Gu Shangji estava realmente disposto a dar a ela. No entanto, quando ela pensou sobre isso, ela já havia refinado a gota de True Dragon Blood de 5 cores contida no cadáver de Long Te da última vez. Naquela época, Gu Shangji não havia apenas dado a ela a gota de True Dragon Blood. Ele também estava preocupado que ela pudesse ser perseguida pelo clã dragão por vingança, então ele cuidou das testemunhas e carregou a culpa por ela. Ilming Kong estava bem ciente disso. E agora ele daria a ela um presente tão precioso quanto a plataforma do iluminismo sem hesitar. O que exatamente ele está pensando? De repente ela sentiu como se ela estivesse errada sobre Gu Shangji o tempo todo. O fato é que ele não foi tão ruim com ela quanto ela esperava. Gu Shangji, por que você está me tratando tão bem agora? Ilming Kong olhou nos olhos de Gu Shangji e perguntou em voz baixa. Sua voz tremeu um pouco, sendo consideravelmente mais suave do que antes. Então, na cabeça de Gu Shangji, o prompt do sistema soou novamente. A filha favorita do céu,
Ilming Kong, refletiu sobre a mudança de atitude do anfitrião, concedendo 2.000 Fortune Value e 10.000 Destiny Points.